Por que eu tenho que fazer abstinência para aprender o método Billings? Como assim? Ninguém me explicou isso. Bom, vou explicar agora no vídeo de hoje. Bora lá! Olá, como vocês estão? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e eu vou falar aqui mais um pouquinho sobre a abstinência inicial. Por que tem que fazer abstinência, meu Deus? Bom, vamos lá. A primeira orientação que nós damos, né, que chega uma usuária para nós, qual que é a primeira orientação? Primeiro a gente vai conhecê-la, né, saber qual é a situação dela, ela está amamentando, usava pílula, não usa mais, ou não, tem um ciclo fértil normal, se é casada, se é solteira, se é noiva, enfim, qual é a situação dela, e aí, com base nisso, a gente vai orientar. Então, por exemplo, né, uma mocinha aí que tá noiva, que é a melhor fase para aprender, já tá ali naquela ansiedade do casamento, esperando tudo, mas, né, em teoria, esperado é que eles já estejam ali em abstinência, né, ou então que façam abstinência naquele tempo ali para que ela aprenda o método Billings e eles vivam então depois do casamento ali. Mas pronto, seu casado, né, já estão casados, estão amamentando, né, que aí já tem um bebezinho ali, precisa fazer essa abstinência inicial. Então uma mocinha, como eu tava falando, a mocinha ali, né, que vai se casar, ela tem um ciclo normal, a princípio, né, esperado que o ciclo dela seja normal. Então eu gosto de orientá-la para ela iniciar ali no primeiro dia da menstruação. Porque nós vamos observar, depois ali da menstruação, talvez ali já um padrão infértil, né, depois já um início da fase fértil, e aí, claro, né, se ela já está ali vivendo a castidade no namoro, vai ser mais fácil ela fazer essa abstinência inicial, tá? Mas, né, sem julgamentos aqui, a gente pede para uma usuária que seja num ciclo normal, ela fazer essa abstinência, então, depois da menstruação. Por quê? Se ela já deixou passar a fase fértil e a gente pega 15 dias ali na fase lútea, que já é um padrão infértil mesmo, mas não necessariamente igual o PBI, que é o padrão básico de infertilidade antes do período fértil, então na fase pré-ovulatória, pode ser que ela perca esse tempo. Então, quando é uma mulher que está num ciclo normal, um ciclo fértil normal, eu gosto de orientar para que ela comece no primeiro dia de menstruação as anotações. Mas aí, 15 dias de abstinência sem sangramento. Então, os 15 dias de anotações vão começar a contar a partir do momento que acaba o sangramento dela. Então, acabou o sangramento, 15 dias de anotações para que a gente identifique um padrão, que é isso que nós buscamos. Então, a instrutora busca no gráfico da usuária um padrão. Como que ela se sente dia a dia? Então, ela fica ali vários dias se sentindo seca. Aí, um belo dia, ela já não se sente mais seca, ela se sente mais úmida, mais molhada, e aquilo vai progredindo dia a dia. Então, nós vamos procurar um padrão infértil e um padrão fértil. É isso que nós procuramos. Então, uma usuária de um ciclo normal, é bem possível que depois ali da menstruação, nós já conseguimos ter uma ideia do PBI dela e talvez já um ápice, quem sabe, né? Já tive usuária que no primeiro mês de anotação já identificou um ápice. Né, para ela foi super fácil, né, muito recente inclusive. Então, é perfeitamente possível, né, mulher num ciclo fértil normal. Ok, não, mas eu tô amamentando, como é que eu faço? No primeiro dia que você já aprendeu, no primeiro dia da instrução inicial ali, já no dia seguinte já começa as anotações. Porque eu não sei quando vai vir sangramento, não dá para esperar o sangramento chegar, senão pode demorar até mais de um ano. Então, inicia ali as anotações no primeiro dia. O primeiro dia, né, após aprender o método, até a instrução inicial. Então, iniciou as anotações. 15 dias de abstinência. Então, mas por que abstinência? Então, vamos falar agora por que abstinência. Por quê? A mulher precisa se perceber, olhar para si, né, no tempo que a gente não olha mais para nós mesmos, olhar para si e prestar atenção nos sinais que o corpo está dando. Eu senti uma dor no cotovelo, vou considerar? Não, a gente vai observar a fertilidade. Como que observa a fertilidade? Através da observação do muco cervical e o que é que esse muco causa na mulher. Então, qual é a sensação que ele causa? Então, ela vai observar-se durante o dia e vai anotar no gráfico à noite antes de dormir.
Então ela está em pé, se movimentando, ela vai perceber que ou ela não sente nada na vulva, ou ela sente umidade, ou molhada, ou lubrificada, enfim, alguma coisa ela sente ali na vulva, e é isso que ela vai anotar no gráfico. Esses 15 dias são para isso, para que ela não tenha nenhuma influência externa. Então, vamos supor, tá ali, né, claro, quer namorar com o marido, tá tudo normal, tudo certo, tudo correto no mundo. E aí, o que vai ter? Vai ter o contato íntimo, eles vão ter, ela vai ter a excitação, então ela vai ter o contato ali com o marido. Isso vai causar uma sensação na vulva. No dia seguinte, ou no mesmo dia, né, talvez, ela vai perceber o líquido seminal do marido, isso vai deixá-la mais molhada. O líquido seminal, ele é branco, né, parece uma pasta branca ali, e aí ele é mais líquido, assim, enfim. Ela pode confundir, ela pode não saber se aquilo ali é só líquido seminal, tinha alguma coisa junto, o que tinha ali junto. Então, por exemplo, não dá pra saber, não dá pra saber se tinha ali algum outro muco. Então, a gente pede esses 15 dias para a usuária aprender, porque senão ela vai se confundir. E aí, é realmente no intuito de aprendizado mesmo, tá? Então, esses 15 dias iniciais. Então, por exemplo, já aconteceu de usuária de amamentação sortuda, eu falo que ela é muito sortuda, quando a gente vê um PBI de seca nada. Então, ela observou ali 10 dias, 11, 12 dias já de seca nada. Ó, eu não senti nada, não vi nada. Ou teve um dia só que eu vi lá uma manchinha branca, mas os outros dias nadinha. Eu falo, olha, mulher, agradeça mesmo, levante a mão pro céu, agradeça, porque é o PBI dos sonhos, é o mais fácil mesmo, porque qualquer mudança é mais fácil de perceber. Então, eu nem preciso dos 15 dias, ali com 12 dias já é suficiente pra já falar, não, beleza, não vai mudar, né? O seca nada é infertilidade mesmo. Tem caso que se a usuária manda mensagem até antes, depende do caso, a gente com 10 dias ali já é possível liberar as relações. Por quê? Porque ela não teve nenhuma influência externa, tá segura das observações, então, ok. Então a gente já libera. Mas, via de regra, 2 semanas é suficiente. Por quê? Tem caso de amamentação, isso também já peguei casos assim, de usuárias que um dia tá úmida, outro dia tá seca, daí outro dia tá mais molhada, no outro dia ela tem dúvida se tá com úmida ou tá molhada, mas aí daí ela fica mais 3 dias úmida, depois ela fica mais 2 dias seca, ou então ela não fica seca nem um dia, ela tá lá, sempre tá úmida, mas aí não tem dúvida no muco, e aí o muco um dia não vê nada, outro dia vê o muco seco, enfim. E é porque é uma oscilação hormonal maluca mesmo, tá tudo certo. Então por isso que a gente precisa desses 15 dias para saber o que é uma possível fertilidade e o que não é. Porque aí vai ter situações ali que vai aparecer e que não progride. Então a gente vê, um dia ela fica seca, outro dia úmida, seca, úmida, seca. Então a gente sabe que aquela umidade não é uma fertilidade naquele momento. Então a gente pode dizer que o PBI dela é de úmida e seca. Então a gente combina o PBI. Então, mas precisa fazer essa abstinência inicial, sem sangramento também. Então se tiver um sangramento no meio, né, não conta aqueles dias, aí a gente avalia, depende, a usuária anotou 12 dias, teve um sangramento, aí depois a gente pede pelo menos mais 5 de anotação depois, para ver se já tem mais ou menos ali um PBI, para ver se esse PBI apareceu depois do sangramento ou não, e se não, pode ter caso que a gente precise de mais tempo depois, então a cada caso é um caso, mas via de regra, né, 15 dias aí, 2 semaninhas de anotação já é suficiente para identificar um PBI, né? Então, um padrão infértil. Ah, tá, vamos lá. E os casos de pós-pílula, né? Acontece também bastante. Chega muita usuária pra gente que tomava pílula e quer aprender o método. Então, parei a pílula. E aí, depende da pílula, vai ser mais rápido o retorno da fertilidade e outros não. Mas, também, via de regra, todos eles, 15 dias de abstinência, né? De anotação em abstinência, já é suficiente. A pílula, geralmente as pílulas, que principalmente as que tem pausa, que são as mais comuns, depois da pausa, então, que se a mulher não toma mais, né, ela não quis mais, geralmente tem ali um sangramento, que é o sangramento de privação, e aí eu gosto que ela inicie as anotações também naquele dia, é mais fácil, né, então, imediatamente, a hora que parou a pílula, já pode começar. Então, pode ser que apareça um sangramento ou não,
E aí ela faz as anotações. E aí a gente avalia cada caso, né? Cada história. Tem usuário que tem mais facilidade de anotação, tem usuária que tem mais dúvida, então ela fica um pouco mais insegura. Então ela mesma já fala, não, eu prefiro esperar um pouquinho mais antes de liberar a relação sexual para eu entender um pouquinho melhor. Por quê? Se é um casal que não quer engravidar, é importantíssimo esses 15 dias. Porque como eu já falei aqui também em outros vídeos, não adianta nada o casal ali num dia fértil, o casal ter relação fazendo coito interrompido ou com preservativo. A chance de engravidar é muito maior. Por quê? Qualquer contato íntimo já é suficiente. Se já tiver muco fértil aí, meu filho, os espermatozoides vão nadar lá, feliz da vida. Então não vai resolver. Então por isso que a abstinência é necessária se o casal não quer engravidar. Então principalmente os casos que a mulher usava pílula, é porque eles não querem engravidar, né? Então, ela, não quero mais tomar a pílula, mas não quero engravidar agora. É importantíssimo ele fazer essa abstinência para entender o padrão infértil dela e entender a primeira mudança, como que isso vai acontecer. Então, pode ser que ela fique ali meses sem mudança, né? Ou então só ali alguns sangramentos até retornar à fertilidade. Quais são os mais graves, né? Que eu já falei também. A injeção, aquela injeção trimestral, pode demorar até 1 ano ou mais para a fertilidade voltar, né? Para o usuário. Né? Eu tenho uma usuária que ela ficou mais de 6 meses sem sangramento. Ela teve lá 2 episódios só de alguns dias com borra, mas só agora, 6 meses depois da dose que ela deveria tomar, ela teve um sangramento forte, assim, um fluxo mesmo, de precisar usar absorvente. Enquanto isso, foi só PBI, só algum dia ali um outro que mudava, mas ela viveu no PBI muito tempo. Mas antes disso, ela precisou fazer os 15 dias de abstinência para identificar o PBI dela e depois começar a viver as regras, né, normal. E aí sim, o casal observa. Tá nos dias de infertilidade, o casal tem relação. Nos dias de potencial fertilidade, o casal espera e vê o que acontece. Voltou para infertilidade, volta para as relações. Identificou um ápice, ótimo, beleza, eu sei que a ovulação aconteceu. Tem a regra ápice, então vamos ter relações novamente. Então, é isso. Os 15 dias são para observação, aprendizado e não ter nenhuma influência externa. Por isso que a gente insiste tanto, né? Que a fase mais fácil, a melhor fase de aprender mesmo, é antes do casamento. Porque aí você não tem a pressão ali do marido querendo ter relação, você também, né? Querendo namorar com o marido ali, não pode. Enfim, e aí é mais fácil esperar aprender, no caso, o método, viver o método antes do casamento. Ok? O vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês gostem. Curtam, comentem aqui se entendeu, se não entendeu, qual outro assunto quer que eu fale, qual outra parte do método você tem dúvida ainda, que eu venho gravar um outro vídeo aqui, tá bem? Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas e se inscreve aqui no canal, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima, tchau!